Olá, mulheres de gás de todo o Brasil. É uma honra estar aqui apresentando mais um episódio Energizada, podcast das Mulheres de Gás. Meu nome é Denise Pedrassani, sou mãe, avó, empreendedora e mulher de gás, é claro, né? E hoje nós estamos aqui com 3 mulheres incríveis para falar sobre mães e suas profissões. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês e começassem a falar sobre esses sentimentos todos que a gente vivencia como mãe e decisões que a gente tem que tomar, principalmente no que se diz respeito às nossas profissões. Vou começar por você, Ilana. Você pode, por favor, se apresentar? Olá, bom dia. Meu nome é Ilana. Eu sou filha da Dona Fátima, a esposa do Ruberval, mãe do Rodrigo e da Maria Rita. Fui convidada para esse momento pela Rita, fiquei muito feliz. Aí eu fiquei mais feliz ainda quando ela disse que minha amigona Maria José estaria aqui, porque eu até falei para ela, né? Cada encontro da gente é um aprendizado incrível, ela é uma pessoa fantástica. E o assunto, né, assim, para mim, eu acho que não desmerecendo as outras mães, mas eu acho que realmente foi escolhido a dedo, porque é um assunto que eu amo, que eu domino, que é a maternidade, né? E estou muito feliz por estar aqui. Como é que já começa desse jeito? Já começa chorando, né? Aqui. Pois é. Gente, bom dia para todo mundo, bom dia para quem está nos Maria assistindo. Obrigada pelo convite, meninas. Obrigada pelas palavras, Ilana. Realmente é muita gentileza sua. Existe uma gentileza superior, né, na sua fala. Eu fico muito grata de saber que nossos encontros, eles são relevantes. Eu nem me apresentei, né? Maria José Pinheiro, já tirei o sobrenome da família, tá vendo? Já bota logo do marido. Já começa assim a vida de mulher, né? Desse jeito. Brincando, viu, gente? Maria José Pinheiro, sou empresária, sou mãe, sou filha, sou irmã. Tive um encontro apaixonante com meu irmão nos últimos anos, né? Mas depois isso é outro tema, né? Sou mãe de 3 príncipes e de todos que quiserem um pouquinho de colo, né? Acho que sim, esse tema, o tema mãe, o tema trabalho e o tema mães atípicas, né? Eu acho que está tudo junto e está muito bem colocado nesse momento. É preciso que a gente fale um pouco mais sobre esse assunto, até para acalmar, né, alguns corações, até para levar, né, alguma coisa que a gente possa de contribuição para quem ainda está entrando, para quem está no meio e não sabe exatamente ainda o que vai acontecer, né? A gente levar um pouco de carinho para esses corações. Obrigada, meninas. Eu vou amar falar sobre isso. E como a Maria José disse, a gente já começa se emocionando, né? Na presença dessas queridas, maravilhosas. Denise, assim, que é uma fortaleza, é uma inspiração para mim. Ilana, Maria José, então, assim, a gente não tem tanto contato, mas chega, eu me arrepio, assim, falando dos poucos encontros que tivemos, o quanto ela é impactante, assim, marcante, o que ela traz para a gente, como é rico compartilhar histórias, experiências com todas elas. Eu vou me apresentar, eu inverti a ordem, mas nem precisa. Eu sou a Rita Freixedelo, assim como a Maria José, eu já tirei o nome de solteira, já é o nome do marido, né? E sou mãe da Bruna, da Fernanda e do João Pedro, né? E também estou empresária e colaboradora desse projeto, que é meio que uma missão, se transformou uma missão na minha vida. Eu entrei nele sem saber porquê e estou nele até hoje sem saber porquê. É só algo que é intuitivo e me diz permaneça, né? E sou colaboradora no Mulheres de Gás e estou aqui para compartilhar e absorver o que tem de bom e o que também não tem tão de bom nessa jornada que a gente trilha no dia a dia. Meninas, realmente vai ser muito emocionante essa conversa. E assim, para mim, que eu já estou na fase, né, de ser avó, né, e essas fases que talvez vocês estejam passando, né, e já foi para mim, né,
muito difícil, e também fácil, né? Mas que teve muita culpa, que teve muitas incertezas. Eu, por exemplo, com meu filho de 2 anos, eu abri mão da minha profissão, né? Eu decidi ficar em casa cuidando dos filhos e só retornei depois que os 2 tinham uma idade mais avançada, né? Mas eu vejo, né, vocês aí na lida, né, no trabalho e com os filhos. E aí eu quero saber sobre isso, né? Como é que é, né? Porque no meu caso, eu tive uma outra referência, né? Eu abri mão. E fui muito feliz com isso, sem culpa, sem nenhuma... Houve cobrança, sim, porque sempre cobram, né? Nossa, estudou tanto, fez carreira, prestou concurso e agora vai abrir mão de tudo, né? Mas eu fiz muito segura do que eu queria, né? E fiquei bem. E eu queria saber de vocês, né? Mães maravilhosas, como é que é, né? Vocês com a maternidade e se manter no ofício, na profissão, no empreendedorismo. Fala pra mim, Ilana. Vai falando, aí vem um filme, né? Vai falando, aí a gente vai pensando no que já viveu. E assim, eu, Ilana, eu procuro me adaptar muito com as situações, né? Eu acho que a gente precisa viver o momento. É fazer o que dá para fazer. E sem mimimi, e sem reclamação, e sem lamentação. E aí a Denise falando, como é que foi, né? E aí eu lembro do meu primeiro filho, que hoje está com 16 anos, que a gente estava com a revenda e abriu outra, e foi logo quando ele nasceu. E eu ia dar de mamar de 3 em 3 horas e eu não via problema algum nisso, né? Ia dar de mamar, voltava, fazia o que tinha que fazer. Mas, assim, eu percebi que as pessoas de fora, como é que você faz isso? Só que é de mim, eu vou fazendo, eu nem sei por que eu estou fazendo, eu só sei que vai dando certo, né? Mas ali foi um momento que eu tive que fazer e que foi muito bom, foi um aprendizado muito grande. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que Deus cuida de mim desde que eu nasci, claro, mas eu tenho uma percepção mais profunda disso, que ele abre caminho para mim, ele sempre fez isso, ele sempre cuidou muito de mim, né? E eu sou muito grata porque hoje eu já tenho a Maria Rita também, com 11 anos, o Rodrigo com 16, e às vezes eu me pego agradecendo a Deus por eu sempre fazer parte da vida deles, por mais que eu nunca deixei o trabalho, né, para me dedicar somente a eles, mas coisas pequenas que marcam muito para mim. Eu nunca perdi uma festinha na escola. O meu esposo também muito presente, por mais que ele seja assim, ele trabalha muito mais do que eu, tá? Mas a gente vai combinar, né? Ninguém vai mentir aqui, em tá? termos de tempo, né? De horas, né? Vamos dizer assim. Não, ele trabalha mais do que eu. Mas, assim, nunca faltou uma festinha na escola. Isso é muito legal, quando a gente vê que o filho está crescendo e que está com essa bagagem, isso é fantástico para mim, porque são meus valores, né? Com certeza. E aí, quando a Rita me chamou para cá, ela disse, olha, vai ser um encontro de mães atípicas. E aí eu fiquei me perguntando, porque a minha filha, Maria José, conhece bem, todas conhecem bem, mas a Maria José conhece assim, muito a história, que a gente já conversou bastante. Eu tive desafios com ela desde o nascimento, né? Quando ela era bebezinha, a coordenação motora dela limitada, e aí a gente começou a investigar. E nisso eu fui vivendo, muito aflita, mas eu fui vivendo, né? Cada momento, cada fase. E aí eu nem me dei conta que eu sou mãe atípica, porque eu comecei a pensar, eu acho que toda mãe é atípica. Concordo Por com quê? você, Ana. Porque quando eu olho para o meu filho de 16 anos, que eu ficava sofrendo lá atrás, ele com 10, meu Deus, quando esse menino estiver com 15, vai começar a querer sair, o que é que eu vou fazer? Hoje, meu filho, ele só estuda e vai para a igreja. E eu sofria. Então, antecipadamente. Para o meu filho de 16 anos, eu sou uma mãe atípica, eu tenho que eu tenho um filho que é diferente, que não está como a maioria. Sim, nessa idade, né?
E aí, voltando para Maria Rita, né? Que aí a gente começa, aí com 2 anos não fala, e aí vamos ver o que é, e leva em um médico, leva em outro, aí tem autismo, não tem? Não tem autismo. Mas lá, com 7 anos, a gente faz um exame que descobre que ela tem uma síndrome muito rara, né? Que atinge a parte motora, né? E a fala. Quando ela era bebezinha, eu não sei se a gente pode esticar muito, né? Quando ela era bebezinha, o médico falou que o cérebro dela era pequenininho, que podia ela ter alguma fragilidade, assim, ao brincar, ao estudar, enfim. E aí eu fiquei muito apavorada, aflita, né? E fui logo em um neuro, o neuro disse, não, é porque ela tem cabecinha de princesa, não é cabeçona grandona, não. Então, pronto. E aí foi, né? Só que aí lá vem, não falar... E a gente começou a pesquisar, com 7 anos foi que eu descobri. Uma curiosidade, né, que a pandemia começou em 2020. A Maria Rita tinha 7 anos, né, ia fazer 7, que ela é de 2012, né, 2012. Ela tinha 8, né? 8. E foi quando a Maria Rita falou, quase 8 anos, né? Ela tinha 7, exatamente, porque ela só faz 8 em setembro. Só fez 8 em setembro. E a Maria Rita, eu passei desde os 2 anos, desde bebê, que eu já comecei a levar para fisioterapia, para ajeitar a cabecinha, para sentar, para andar. Aí aos 2 anos não fala, aí começa a saga em fono, né? Tinha uns dias para ir para fono. E assim, eu sempre fui, e até hoje ela faz fono. E eu queria dizer aqui para as mães que não tenham isso como um fardo. Eu vou ter que ir. Eu sempre tive isso como o nosso momento, né? É o momento que eu estou mais perto da Maria Rita. É quando a gente tem as nossas atividades, porque é eu e ela. Eu faço questão, raríssimas às vezes eu cedo para o Ruberval fazer esse papel, porque eu amo. Eu sempre gostei. E eu aprendi também que Deus coloca os caminhos e ali a gente vai tirar alguma coisa dali, né? A gente conhece pessoas, a gente conhece histórias, né? A gente se emociona, porque pode chorar também. A gente se emociona, a gente se aproxima, né? Ajuda algumas pessoas com a palavra, né? De conforto, de carinho. Era uma coisa que eu tinha muito medo de enfrentar, mas assim, hoje eu, graças a Deus, Deus tem me guiado. E aí, aí na pandemia parou tudo, ela parou de fazer fono. A coordenação motora dela foi, assim, desenvolveu muito bem, porque ela sempre fez muita coisa, fez hipismo, balé, natação, então ajudou muito, né? E aí, na época da pandemia, eu moro num apartamento de 90 metros, mas ele se transformou em um parque de diversão. Comprei uma piscininha, coloquei na varanda, um colchão inflável, era o escorrega, e colocava para lavar a roupa comigo, para limpar a casa. E aí, quando ela foi, antes de voltar para a fono, eu disse, Bruna, a Maria Rita tá falando. E assim, para mim foi muito legal, porque foi uma curiosidade, né? Não sei se foi por conta da idade, ou esse momento que a gente viveu, que a gente procurou fazer dele o melhor possível, né? Graças a Deus, correu tudo bem com a gente. E o recado que eu dou para as mães atípicas, que aí foi quando caiu a ficha, a Rita me chamou e disse, eu sou mãe atípica. Porque para mim ela só me completa, né? Eu gosto muito, assim, eu sou muito de curtir, de detalhes, assim, juntar amiguinhos para brincar, né? E aí, às vezes, eu faço muita coisa, ir pro Beach Park, né? Eu faço muita coisa por ela que eu tô me satisfazendo, que eu tinha vontade de fazer, talvez, quando criança, e eu me realizo com ela. Então, a Maria Rita, ela veio para me completar. A gente se dá super bem. É incrível, né? Essa relação que a gente vai... muito legal. Assim, que a gente vai criando. E aí, só para fechar, é isso. Para as mães atípicas, faça desse momento com seu filho, sua filha, que você precisa levar em algum profissional, que ele seja o melhor possível, né? Que você tenha esse momento que vai ser com seu filho, dedicar a ele, ouvir seu filho, larga celular, dá esse momento para ele, aproveita, porque
mais na frente você vai ver o quanto valeu a pena para mim. Nenhuma tarde, nenhuma manhã foi perdida. Eu só tive ganhos. É isso. Depois de uma fala linda dessa, né, meninas? Sobrou alguma coisa para você? Pois Muito, né? Porque cada história é única. É uma né? história muito singular, né? É atípica, né? E a gente se completa também né, nas histórias. Eu tive um começo um pouco diferente da Ilana. A Ilana já muito mais madura do que eu. Eu fiquei assustada com aquilo. Aquilo de ser mãe, tá? Eu não tô... Sim. Então, eu não conseguia compreender como alguém não tinha me orientado. Como alguém não tinha me falado que ia ser difícil. Para mim foi, e ponto. Eu não tenho nenhum constrangimento, nenhuma vergonha, nenhum problema. Só achei estranho na época, que eu imaginei assim, todas as minhas amigas estão bem, minha mãe não comentou que ia ser tão difícil, nenhuma vizinha, nada, ninguém. Tem alguma coisa errada comigo. Então, eu acordava às madrugadas, Fábio viajava muito, e eu ficava só com os meninos, né? E aquelas madrugadas, honestamente, meu povo, desculpa a honestidade, terríveis. Acordar de 3 em 3 horas, cuida de um, cuida de outro. Não foi fácil. Para mim não foi. Não né? é fácil pra Eu mim. não estou falando que não foi lindo, eu estou falando só que não foi fácil, né? Então, acho que eu passei 10 meses nessa confusão, né? Meu Deus do céu. Depois disso ainda piorou. Né? Depois do começo, piorou, porque aí eu não sabia como era que eu ia conciliar tudo isso. Comecei a achar que eu não fazia nada que prestasse. No popular, né? Nem era mãe boa, nem era dona de casa boa e nem era profissional boa. Não estava dando conta mais de nada. E eu não entendi, rapaz, como é que eu vou resolver esse negócio, Não né? é especialista mais em nada. Não, em nada, né? E em tudo ao mesmo tempo, e aquilo me confundiu muito. Chegou uma época que o Fábio disse, olha, é o seguinte, se quiser parar, para hoje. Para, nós estamos aqui, a gente vai resolver, né? Não sei por que motivo não parei uma das atividades, porque uma delas eu não podia parar, né? Que ser mãe você não para. Nem eu queria, obviamente, né? Sempre fui apaixonada pelos meus 3 filhos, né? Mas resolvi continuar. Aí, achando que não podia ficar um pouco mais delicado, Guilherme tem diagnóstico de autismo aos 4 anos. Qual a idade do Guilherme, Maria O José? Gui tá com 14. Aí eu disse, bom, pera ainda. Ali era um ensaio. Um ensaio bom. Ele é o Gente, mais novo. Ele é o mais novo, né? A Luane tem 25, o Rafa 17 e o Gui 14, né? Então, aí vieram outras experiências, né? Outros momentos, outras desafios. questões. Aí sim eu comecei a vida real. A vida real boa. Até então eu estava brincando de viver, né? Estava brincando de fazer faculdade, brincando de começar a trabalhar, brincando de casar e não ter filhos ainda, brincando de ter os primeiros filhos. Quando o Gui nasce, eu descubro que eu nasci. Aí nasceu de verdade. Né? Algumas coisas que eu jamais teria conseguido sem essa experiência. Não só de ser mãe, mas de ser especialmente mãe do Guilherme. Os meus outros 2 filhos é a razão da minha vida, eu não tenho nenhuma dúvida disso, entenda. Eu estou falando em relação à maturidade, em relação a avançar, em relação a olhar um ângulo que é muito difícil de ser encontrado quando você não tem essa oportunidade. Então, eu ganhei 2 coisas no nascimento do Guilherme. A minha própria vida e um grande presente. Não mereço o Gui, talvez não mereça nem os outros 2, né? Não mereço, mas Deus me emprestou, né? Nesse tempo aí que eu vou ter com eles, e eu estou aproveitando tudo. Aí sim, Ilana, aí entra a segunda fase, o segundo ato da vida. Aí eu comecei a enxergar que tudo pode ser feito de uma forma muito leve. A cobrança, por que parou, por que continua? Será que não é boa? Será que não consegue? Será que vai conseguir? Será que vai dar conta? Será que não vai? E aí eu adotei algumas regrinhas que foram acontecendo naturalmente, tá? Então, uma delas eu termino o dia agradecendo. Eu dei o meu melhor e eu fui perfeita na minha imperfeição. É simples assim. Segunda coisa, eu não dependo de ninguém para ser feliz. Ninguém pode viver a minha vida e ninguém pode viver a minha experiência. Eu posso trocar a experiência, trazer o que você tem para mim, e devolver um pouquinho, mas eu não posso pedir que você viva a minha vida. Então, eu tive muito cuidado em não cobrar, principalmente a partir do Guilherme, exemplos, tá? Que uma amiga entendesse o que eu estou passando, que uma mãe fizesse. Não é sobre ninguém, é sobre mim. Essa história, ela é minha. Então, quando eu me libertei de colocar a minha felicidade na mão de coisas ou de pessoas, aí pronto, aí eu comecei a viver. Então, na verdade, eu comecei a viver ali lá para os 30 e tantos anos já, né? Então, eu descobri que eu não preciso depender de você e não posso. É cruel exigir que a sua família, né, mais distante, né, que não seja ali o seu núcleo, o marido e os filhos, sinta o que você está sentindo.
experimente o que você está experimentando. Isso não é justo, isso não é lógico, isso não pode. Então, eu conheci muitas mães ao longo, né, dessa história com dificuldade de compartilhar essa dor. Para algumas é dor, para mim foi um presente, entenda. Inicial, né, com a mãe, porque a mãe não aceitava a própria avó da criança, né, um tio, uma irmã. Isso é muito doloroso, mas você que tem que deixar que seja ou que não seja. Então, assim, ao longo desse tempo, eu descobri o seguinte, gente, primeiro, vamos colocar as coisas no lugar. Essa história, ela é sua. Se o seu marido, por algum motivo ali, principalmente no começo, ou a sua irmã ou a sua mãe não compreende, não aceita, não entende, não quer, não tem problema. Não vamos criar uma circunstância ao redor disso, né? A gente precisa encontrar a solução para aquilo, né? Então, assim, o Guilherme me fez crescer. Por isso que eu falo, eu nem tenho dignidade para isso. Né? Realmente eu não tenho. Mas se Deus me deu, eu acredito que lá, né, alguma coisinha, né? Ele viu e disse, não, eu vou mandar para essa menina dar um salto, dar um pulo aí na existência dela nessa fase, né? Nessa vida. Então, assim, receba a Luane e o Rafael Guilherme como doação de Deus para mim, né? Por algum motivo que exatamente a gente não tem certeza de qual é, não é isso, Rita? Mas o fato é o seguinte, existe aquele instinto, né? E a gente, minimamente, se a gente for inteligente, a gente vai agarrar, depois a gente descobre. O fato é o seguinte, não é simples ser mãe, não foi para mim, perdão, desculpa, né? Aí eu vou trazer a palavra só para mim. Não foi simples. Eu era egoísta, eu não queria abrir mão de trabalhar, eu não queria abrir mão de terminar o meu mestrado. Terminei o mestrado fazendo defesa com o menino balançando num bebê conforto e a turma lá massacrando a gente. Era aquilo que eu queria mesmo era trabalhar, eu queria mesmo era ter carro e ganhar dinheiro, era essa a verdade, né? Não, ter filhos eu achei que ia ser simples, ia ser como a minha mãe nunca reclamou, então eu achava que ia ser assim, as minhas amigas nunca disseram nada, então eu achei que ter filho era só mais uma fase simples da vida. Não, achei, foi muito complexa. Tive um deslocamento de placenta, passei 6 meses de cama, aumentei 35 quilos. Não foi bom, depois eu chorei muito, não entendi aquilo, a noite acordada. Não foi fácil. Não vou mentir. E eu fico reclamando da minha mãe e das minhas amigas. Como é que vocês não me dizem isso? Só que depois eu descobri, a experiência delas não é a minha. É única, né? Cada uma. Não existe certo, nem existe errado, né? Não existe, gente. Não existe. Então, como era que eu estava cobrando coisas que não existia? Cada pessoa vai sentir de um jeito, vai vivenciar de um jeito. Eu vivi e sou muito feliz de ter vivido daquela forma, não tem problema. Outra coisa que eu aprendi, não tem problema. Tô sofrendo, não tem problema. Tô feliz, também não tem problema. Decidi isso, não tem problema. Decidi aquilo, também não tem problema. Qual é o problema? É preciso entender que a gente precisa respeitar a decisão do outro. Parar de viver a decisão do outro. Ninguém tem que viver a decisão do outro. Você tem que viver as suas próprias decisões, né? Entrando ainda um pouquinho ali na pauta, a única vez que me machucou efetivamente vindo do lado de fora, que olha que eu não permito, né? Vindo do lado de fora em relação ao Gui, foi quando disseram que o Guilherme era uma cruz. Né? E a gente escuta muito isso na Igreja Católica, hoje menos, tá? Mas a gente escutava isso, não sei vocês, mas eu escutava, né? Todo mundo tem sua cruz? Não. Todo mundo tem seu presente. Eu tenho um mega presente, minha amiga, eu lamento quem não tem. Exatamente. Que viva os presentes que a vida lhe der, entenda? Que viva os presentes que a vida lhe der. Né? Então, assim, isso me libertou. Né? Me libertou. Não vai me agredir se você disser que a minha família, ou a minha vida, ou meu filho, né, me sobrecarrega. Não. Eu entendo que você não entende, está tudo bem, não tem problema, né? Então, isso me ajudou muito, né? Eu não me cobro, eu passei a ser muito transparente. Muito transparente. Eu não preciso mentir, eu não preciso inventar uma história para absolutamente nada. Né? Quando eu levava o Gui para a escola, e o Guilherme fica de um lado para o outro, quem conhece um pouquinho do autismo sabe que eles têm, uma das características é essa caminhada, ou essa corridinha de um lado para o outro. E na escola, claro, que as pessoas iam olhar. Ou em qualquer ambiente público, né? Gente, no começo eu não vou mentir, não. Primeiro, eu tive medo. Perdão. Eu tive medo de alguém olhar para ele e falar alguma coisa. Depois eu tive medo dele ser magoado. Eu não sabia mais se eu estava com medo de ser magoada ou de magoá-lo. Estava tudo confuso. E tudo bem. E aí eu comecei a exercitar. Então, quando eu vi um pai, uma mãe, um adulto, uma pessoa, uma criança até, criança menos, tá? Olhando para o Guilherme naquele movimento, eu sentava do lado e... Guilherme, meu filho, é autista, e começava. E aí eu fiz muitas amizades.
contei muitas histórias, ouvi muitas histórias de pessoas que estavam vivenciando coisas semelhantes, não semelhantes em relação, porque nunca teve problema, eu sempre tive apoio do Fábio e dos meus filhos, né, e da minha mãe, enfim. Mas outras mães não tiveram, né? Encontrei pessoas que estavam absolutamente sozinhas. Quando eu digo sozinha, é sem entender nem por onde começar. E é muito importante saber, ter uma orientação de, pelo menos, por onde começa. Alguns pensam com a psicóloga, outros pensam, nem sabem que tem que ir num neuro, num psiquiatra, não sabe nem por onde começa, né? Isso é devastador, né? Porque você acha naquele momento que realmente está só e que não tem solução, né? O fato é, eu acho que eu estou fazendo da minha vida, do jeito que Deus deu, a coisa mais incrível que eu puder fazer dela. Eu vou avançar o máximo que eu puder dentro da minha limitação, da minha existência, claro, né? Mas sem a Luane, o Rafael, o Guilherme, o Fábio, os meus pais, né? E tem uma rede grande de apoio aí por trás, tá, gente? Não é, né? A gente sabe disso. Mas que não podem viver a sua experiência. Não cobre isso. Não cobre. Não cobre. Você vai se magoar, você vai magoar outro, sabe? Não se chateie se sua mãe ou seu pai, que são mais idosos, por algum motivo, não é o meu caso, mas eu acompanho muitas histórias e acontece. Falar uma palavra ali fora do contexto, uma cruz que seja, né? Não leve em consideração, não. Você precisa cuidar do seu coração, porque senão você não vai conseguir cuidar do que tem que ser cuidado. Sim. Entende? Então, assim, olha menos para fora, olha muito para dentro, né? Compreende como isso não é castigo, isso não é erro, isso não é pecado, isso não é nada. A gente já chegou a ouvir, não sei, Ana, mas defeito. Criança com defeito. Já ouvimos. Então, essas palavras, elas foram criando um repertório dentro de mim. Não fora de mim, dentro de mim. Aí eu disse, mas ela tem razão. Todo mundo tem defeito. A pessoa não mentiu, não. Ela só esqueceu que ela também tem. E tá tudo bem, né? Vai chegar a hora da pessoa identificar o que tem e também fazer esse trabalho, né? É um trabalho, né? Então, assim, esse momento, obrigada mais uma vez, meninas, é incrível, porque falar disso de forma natural, o Guilherme foi diagnosticado há 10 anos, autismo ainda era um pouco menos comentado do que hoje, né? Não tinha com quem conversar. Vocês sabem que eu levei muito tempo para falar essa palavra? Não, ela não. Depois que eu descobri que ela existia, ela não saía. Não saía, ela ficava presa. Eu não consigo nem explicar, tá? Era medo, era vergonha, era constrangimento, era o quê? Não sei, não tenho explicação. Que palavra? Desculpe, eu perdi. Autismo. Não conseguia dizer. Hoje eu faço questão. Opa, é dessa pauta que nós vamos tratar? Não, entenda, Estou né? lá, defendendo. Vamos. Não, eu tô esclarecendo, explicando que não tem problema. Em alguns momentos você vai dedicar mais tempo, ou menos, ou você vai deixar de fazer alguma coisa, você deixou de fazer e seus filhos não eram. Não tinha uma necessidade especial. Outra coisinha que eu abortei, tá? Você tem um filho especial. Não, tenho 3 filhos especiais, Rita. Eu também. Como assim? A Rita é super especial para mim. Eu também. Então, não, gente, né? Apenas pessoas têm necessidades diferentes. Só isso. Necessidades diferentes. Eu tenho certeza que você deve ter alguma necessidade diferente que eu possa não ter, né? E coisa besta. Eu consigo subir escada. Meu marido não, porque tem uma dor no joelho. Não é necessidade diferente, não. Sim. Não é uma restrição. Sim. E qual é o problema disso? Então, assim, gente, eu deixei de enxergar problema há muito tempo. Só solução, né, Maria José? É interessante essa fala aí, o especial. Eu também nunca engoli. Eu nunca engoli isso aí. Como assim? Adorei conhecer você, dar um abraço. Diferente, né? Gostoso, é especial. Tem que ser especial. Mas, aí é isso que eu estou falando. A pessoa que usa, as pessoas, a maioria, não, tudo bem. Não tem... Gente, eu não posso obrigar que o mundo viva a minha experiência. A minha experiência é minha, foi dada para mim. A sua é sua, foi dada para você. Viva a sua, eu vivo a minha, a gente compartilha, a gente troca, né? Então, parei de me sentir menor, parei de achar que não estava fazendo. Estou fazendo sim, tudo perfeito. Mesmo quando eu termino um dia que não concluí tudo, eu ainda digo que terminei perfeito. Exatamente. E não abro mão. Isso na empresa, em casa, com meus filhos, com meu marido. Não dei tudo, não sou obrigada a dar tudo. Sim. Eu posso escolher o que eu quero dar. Com certeza. Eu escolho o que eu quero dar Perfeito. e para quem eu quero dar. Nem para o Guilherme eu dou tudo. Nem para a Luane, nem para o Rafael. Eu dou apenas o meu limite. Porque eu preciso dar a mim também. Eu digo muito isso, Maria José, que ninguém consegue dar aquilo que não tem.
diferente de você foi aos 30 e poucos anos. Eu acho que foi tinha passado os 40 quando eu entendi isso, né? A força dessas duas palavras que vocês acabaram citando aqui, que foi adaptar-se e cobrar-se, né? Aí eu digo que surge, dentro dessas duas palavras, tem a culpa, né? Que eu, por exemplo, eu amo ser mãe. É a coisa mais maravilhosa, é um presente que Deus me deu. Mas, assim, eu me culpava muito e me cobrava muito por a minha filha mais velha, ela nasceu, eu vivenciei 6 anos dentro da casa da minha sogra. Morei com a minha sogra. E, assim, eu vi aquela família perfeita. E eu não venho de um contexto familiar perfeito, né? Aí eu vi, e a Bruna foi sempre muito cuidada, muito amada, até... Aí eu achava que eu dava menos para ela do que ela recebia dos avós, dos tios, né? Então, aquela situação foi fazendo com que a gente vai se adaptando, né? Se adaptando e se adaptando. Chega uma hora que, de tanto você se adaptar, aí você começa a se cobrar. Mas como é que eu não... Por que eu não aprendi isso? Por que eu não fiz isso? E junto com tudo isso, aí você tem que conciliar essa questão de que não dá para ignorar, você precisa trabalhar e precisa exercer esse papel de mãe também, né? Eu deixei isso passar um tempo de 9 anos para mim ter a minha filha mais do meio, né? E a do meio. E nesse meio aí das cobranças, das adaptações, que a gente vai abrindo mão de um monte de coisa, né? Eu digo que vai silenciando. Eu li uma frase esses dias num livro que me impactou muito, que o silêncio é violência, né? Você se adapta tanto, você silencia tanto, né? A tua dor. Que já nem é mais você. Né? Quando você chega um momento, você está perdida. Você não sabe mais quem é quem, aí você não sabe mais a qualidade daquilo que você... Se você não se doa, não se cuida, não se ama, como é que você vai amar um ser, né? Eu gostei muito dessa abordagem. Perfeito. Perfeito. Né? É uma outra abordagem que uma eu outra tive essa experiência, né? Muito interessante. Como é que eu descobri isso? Eu digo que já foi depois dos 40, né? Quando eu perdi minha mãe, né? Quando eu perdi minha mãe, foi um gatilho muito forte. Aí eu descobri que esse adaptar-se, esse cobrar-se de uma forma muito camuflada para agradar e atender às necessidades dos outros, já vinha me adoecendo há muito tempo. Eu desenvolvi uma compulsão alimentar, né? E fingindo que não era uma compulsão, que eu não estava doente, né? Por incrível que pareça, quem me despertou dessa compulsão foi minha filha mais velha. Eu, um belo dia, querendo cuidar de tudo, de todos, querendo que todo mundo seja perfeito, né? E já que eu não conseguia, eu queria fazer com que as pessoas que estivessem ao meu redor fossem, né? Então, eu queria mudar o Paulo, queria mudar todo mundo, assim. Eu queria que as pessoas que estavam ao meu redor fossem perfeitos. Do seu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista. E me compreendessem, se adaptassem. Poxa vida, mas como assim? Eu abri a mão de tanta coisa, né? Então, à medida que eu abri a mão, a cobrança também, eu esperava do lado de lá, né? E um belo dia, minha filha, com 14, 15 anos, eu brigando com ela, que eu achava que ela não se interagia com a irmã do meio, que ela era muito egoísta, que ela não conversava comigo, então que eu ia levar ela numa psicóloga. Aí ela me disse assim, mamãe, quem precisa de uma psicóloga é você. Aí eu disse, como assim? Meus pés tremeu, né? Como assim, Bruna, eu preciso de uma psicóloga? Você pensa que eu não vejo? Sempre que a gente vai comer, sai para comer, você vai ao banheiro. Ela ficou atenta, né, aos sinais, né? E em casa já entrei no banheiro, sinto cheiro de vômito. Então, assim, no meu entorpecimento, eu não estava
Eu achava normal, Eu estava tudo bem. Era normal. Era normal, é porque eu só me sentia enjoada, eu tinha comido demais, então eu tinha o direito. Porque era natural aquilo, eu tinha o né? direito de provocar a purgação, o vômito e comer mais. Eu tinha o direito, é assim que eu me sentia. Eu digo que assim, a gente vai, esse abrir mão, né? Esse se adaptar, esse se cobrar, custa muito caro, né? E aí a gente pensa que não, acho que... não, mas eu estou abrindo mão pelo meu filho, pelo meu marido. Nunca tem que ser... Pelo meu negócio. Pois é. Tem que ser sobre você e não sobre o outro. Aí né? é isso que eu ia chegar na mim, fala da Maria José. Nunca é sobre o outro, é sobre você. E assim, ouvindo vocês falarem, né? E quando vocês falaram de atípica, e aí eu já não tenho crianças, né? Meus filhos já... Meu filho mais velho já é pai, né? Minha filha já tem aí seus 26 anos. E para mim sempre foi muito simples. O que eu quero para mim? O que eu quero? O que me faz bem? O que vai me satisfazer? Então, todas as minhas decisões, inclusive em deixar a minha carreira, foi muito mais sobre mim e não sobre eles. Então, por isso que a coisa fluiu bem. Eu vivi esse papel, né, nesse período, e quando achei que tinha que voltar, era muito sobre mim. E quando a Ilana fala, né, do momento que ela teve com a filha, né, o interessante é esse. Não importa se você está na empresa ou você está com o filho, você tem que estar 100% presente naquele momento. Né? Se eu estou com meu filho agora, é 100% com ele, sem celular, sem nada, é 100%. Se eu estou no trabalho, é 100%. Nós estamos aqui, 100%. 100%, né? A gente sente a energia, sim. né? E como a gente se adapta a todas as situações. Então, aí eu falo, poxa, a gente tem as características de cuidar do outro, que nós, mulheres, temos muito forte, né? De cuidar do outro. A característica de se adaptar. A característica de encontrar as adversidades como algo comum, né? Por que a gente não tem esse poder de, dentro de uma empresa, ser profissional e mãe? Por que a gente tem que ser vista com outros olhos? Ela não vai dar conta. E aí vem essa cobrança, né, da gente. Será que realmente eu vou dar conta? Então, a sociedade cobra a gente em todos os aspectos. Se eu sou mãe, se eu sou mãe empresária, todo tempo, você, né? Então tem que ser sempre muito sobre nós. E aí eu quero apontar uma outra coisa também, bem rapidinho, quando vocês falam de mães atípicas. Eu me considero uma mãe atípica, né? Meus filhos têm opções diferentes. E para mim foi muito difícil, não questão de aceitar, mas de trabalhar no sentido assim, como é que vai se defender? Como é que eu posso ajudar nessa defesa? Né? Como é que... Então, é aquela coisa do cuidado. Do cuidado. O medo não é o medo do que vão falar, porque não é sobre os outros, é sobre mim. Nunca é sobre os outros. Que falem. Mas o medo de cuidar, né? Nessa questão de proteção. Aí vem. Muito excelente essa puxada sua. Nós só temos um protetor real. É Deus. Pelo menos o meu Deus, né? Sim. Claro que cada um na sua... Então, se eu não consigo, se eu não tenho consciência que eu preciso entregar a Ele, aí eu tô... Desculpa aqui a palavra, meninas. Vou dizer frita, que é para amenizar. Eu tô frita. Eu não vou ter como fazer isso. Não, é impossível eu dar a proteção que eu gostaria, que o meu coração pede, que a minha alma deseja. Sim. Eu não tenho essa capacidade. Né? Então, eu preciso pedir a quem pode, né, nos ajudar, a quem nos confiou, né, esses filhos. A gente precisa lembrar que os filhos são deles, todos eles, nenhum é nosso, né? É um empréstimo, realmente. Se ele emprestou, ele confia, e ele está cuidando junto, né? Então, assim, como é que desenvolve essa confiança no superior, né? De que vai... Mas ok, mas coisas ruins acontecem. Coisas ruins vão sempre acontecer. Sempre. Se não estiver acontecendo, não existe mais o planeta Terra. A gente já vai estar noutra dimensão, se Deus permitir, e nós estaremos lá. Então, assim, enquanto estiver aqui, e a gente escolheu estar aqui ou não, né? Alguma coisa a gente deve ter dito para estar aqui, eu não sei exatamente, né? Então, assim, vamos encarar, vamos dar o nosso melhor,
Vamos entender que o nosso melhor tem amor limite. incondicional, né? E isso, acima de tudo. O meu melhor não é o que está. Adorei quando a Rita disse, eu queria que os outros fossem perfeitos. Ora, mas quem é ela no jogo do bicho? Pra querer A que o gente outro, quer brincar ser Deus, a gente quer ser Quer Deus. ser pronto. Então é muito Ah, só porque eu libertador. sou mãe, eu sou Deus. Então, Não, mas é muito aí- libertador quando a gente tira isso da responsabilidade. Imagina, gente, se olhar para um filho, você vai fazer tal coisa. Você vai ser isso. Não. Você vai casar com a fulana. É mal. Gente, desculpa, perdão. Beira a maldade. Não beira, não. Sim, a vida do outro, Você não é imagina nossa, você né? querer tirar a natureza da pessoa, as características da Das pessoa. pessoas. O Guilherme tem essa caminhada de um lado para o outro. Eu perguntei a um dos especialistas, que assim como a Ilana, a gente faz muita terapia, se eu podia tirar. Adorei a resposta. Eu adoro gente objetiva. E que fala dando murro em você. Você faz o seguinte, tenta não sorrir nunca mais. Perfeito. Como assim? Perfeito. Isso é uma característica Sim. da natureza da pessoa. Você quer tirar? Como assim? E aí eu sou ignorante disso, eu estou aprendendo. Eu preciso perguntar as coisas. Eu também não me culpo porque eu não sei. E eu também não sei de nada ainda. Eu todo dia aprendo uma Mas coisinha. você está aberta, né? Pode falar que eu tô dentro, né? A minha primeira diagnóstico com o doutor Lucivan, Ave Maria, me ajudou muito, porque ele foi objetivo, ele me fez entender Ele é o que muito estava acontecendo, objetivo, né? Para algumas mães e pais mais sensíveis, realmente não seriam mais indicados nesse primeiro Sim. momento, mas para a grande maioria, sim. Quando ele disse que ele era autista, nem era autismo ainda, era síndrome. Porque eram outros níveis que tinha dentro do autismo. Ele perguntou se eu queria tirar alguma dúvida. Eu disse, bom, eu não costumo tirar dúvida de algo que eu não sei nem o que é. Voltei um mês depois com 33 perguntas. Assim, anotadinha, com a mais linda. 33. 33 perguntas, ainda bem lembro. Eu e Fábio já, né? Aí, doutor Lucivan, tô dando um exemplo, não lembro qual foi a primeira, não. O Guilherme vai poder estudar direitinho, assim como as outras crianças? Ele olhou, curto, grosso, sem nenhuma simpatia, não sei. Aí você fala, não, sou especialista, né? Não sabe muito bem. E o senhor acha que ele vai casar, namorar e tal? Não sei. E antes de você fazer a terceira pergunta, já vou logo lhe dizendo que eu também não sei nada sobre o seu filho mais velho e seu filho do meio. Eu não sei nada sobre seus filhos. Só Deus sabe. Você vai fazer a partir de agora é dar o que você puder para eles. Ponto. Não tem como prever o futuro. Não tem. Eu posso até criar um futuro, mas não prever um futuro. O que é que eu vou ser? Por que é que eu tenho que ser? Por que que o Guilherme tem que ser, o Aluane, o Rafael, ou qualquer um de nós, igual a você, igual... É muito chato ser igual, meu povo. É muito... Eu adoro ver gente diferente, é bom demais. Você imagina a gente aqui tudo em lote? Ninguém ia me assistir, tudo em lote, pra quê? Eu digo que a unanimidade é burra. Então por que que a gente insiste nessa teoria de que eu tenho que estar enquadrada em algum lugar, numa caixa de processo? Exatamente. Eu não sou empresa. Eu sou um complexo incrível, infinito, poderoso. E até as empresas grande. hoje precisam Já sair estão da saindo, caixa, né? Já estão saindo, aliás, né? Sim. Já estão saindo, senão não vão nem sobreviver. É. Então o fato é o seguinte, a gente precisa encontrar coisas que nos liberte, que não acorrente. Não me interessa se eu nasci mulher, se eu nasci homem, se eu decidi depois de ser homem, ser mulher, se eu decidi ser mulher depois de ser homem. Eu decido conforme aquilo que vai me engrandecer, aquilo que vai me dar solidez para a vida. Não porque a minha mãe quer, o meu vizinho quer, o meu tio quer, o vizinho falou. Gente, desculpa dizer isso. Algumas pessoas vão achar um absurdo, mas eu não curto rede social, eu curto gente. É isso aí. Eu curto tocar. Né? E tem países, inclusive, que o toque nem é uma coisa bem vista, né? Eu adoro tocar, dar um abraço, conversar e pegar em você. Eu gosto de gente. A rede social, ela pode, e eu vejo, eu trabalho com muitos adolescentes na parte de estágio lá da Capitale, ela é devastadora, tá? Sim. Ela é devastadora. Eu acho que Só não enxerga quem não quer. Eu acho que é uma das drogas mais poderosas contra a adolescência. E ainda vem mais, Denise. Tá chegando no nível de gente mais madura. Sim, também. Isso é perigosíssimo. Dos Por quê? pais, né? Que deixam até de olhar pro filho para olhar pro Porque celular. a gente quer viver a experiência do outro que está lá, que nem sempre é real. A Pra maioria quê, meu não povo? é A real. maioria é real, né? Nunca é. Então, claro que um jovem de 15 anos, 12 anos, ele não tem condição Maturidade. de entender isso. Então, o que é que a gente está fazendo como mãe? Como madrinha? Como vó? Como tia? Professora da escola? Colega da sua amiga? Essa responsabilidade, ela é de todos. Porque o impacto é para todos. Sim. Né? Aí sim, eu compartilho sim. Né? E aí que vem a questão responsabilidades. da mãe. Quando a gente fala mãe, nós temos o papel dessa mudança, dessa conscientização.
Então, acho que esse 100% que a gente está com os filhos hoje é muito também de conscientização, né? De cuidar deles, mas que eles realmente enxerguem o papel da mulher como tem que ser, né? Em todos os aspectos. E quando a gente olha falar da rede social, quando vem uma coisa muito realista, a gente não dá atenção. Não é isso? Porque é quase comum. E eu não quero comum, eu quero o extraordinário que o outro fez. Ou que ele acha que o outro fez. Nós somos extraordinários. Gente, a gente acordou hoje. Chegamos até aqui. Sim. Só em abrir os olhos. Você acha que isso não é extraordinário? Porque para mim é extraordinário. Com certeza. O momento do filho nascer é extraordinário. É a presença divina de Deus. Isso, total. Né? Aí a gente banalizou. Para a Ilana e para mim, provavelmente, um pouco diferente a experiência que vocês tiveram, mas o filho nosso andar, com a excelente coordenação motora, é extraordinário. Sim. Aí você diz, como assim? Toda criança anda? Não. Nem todo mundo anda, nem todo mundo fala, nem todo mundo come, nem todo mundo pensa, nem todo mundo sorri, nem todo mundo interage, nem todo mundo nada, gente. Por que todo mundo? Parar de falar todo mundo. Não, todo mundo não. Você. Né? Então, para mim, a primeira vez que o Guilherme leu, a primeira vez, né, que Maria falou, foi diferente. É diferente. É inacreditável ouvir uma voz. Quem imagina que ouvir a voz de uma criança seria tão especial? Você espera, né? Ali, principalmente o primeiro filho, né? Ai, a hora de andar e você filma ali. Mas eu nem sei se você tem certeza porque você está filmando a primeira caminhada da criança, o primeiro passo. Eu nem sei se a gente tem certeza porque a gente faz isso. Eu só descobri a importância disso depois do terceiro. Agora eu entendi por que é importante. Por que é extraordinário. Por que é incrível. Incrível. Por que tem um milagre ali. Eu não sabia que o milagre existia. O milagre está posto aqui, nessa sala, neste momento. É a vida. Amém. A vida. A vida. E a gente fica criando coisas, criando coisas que você não vai atingir. E aí vem aquele sofrimento, aquela frustração, aquela dor, aquela coisa que você não sabe explicar. E a gente precisa cuidar disso, voltando a ser, eu costumo dizer que a gente não pode voltar a ser humano, tá? A gente precisa ser divino. Humano, eu não teria nem coragem de querer ser. Realmente o humano ficou banalizado, né? Então, assim, tá vamos meio, ser divino. tá meio esquisito. Né? Olha de onde a gente veio. Exatamente. Olha quantas coisas a gente consegue fazer. Maria José, diga assim, dê uma mensagem para as mulheres de gás que estão nos ouvindo, algo que pudesse ficar na memória. Qual seria essa mensagem que você daria para todos nós, mulheres, mães, pais, filhos? Pois é. Primeiro, a primeira coisa, tem que ter 2 palavras-chave dentro do seu coração, não é aqui da boca para fora. Primeiro, o respeito. Quando você começa a se respeitar, você começa a respeitar o outro. E aí eu não faço aquilo que a gente comentou muito aqui, né? Eu quero que meu filho seja assim, eu quero que meu marido seja assado. Né? Primeira coisa é respeitar. Entender que você não tem esse poder e não precisa ter, gente. Vamos se libertar. Né? E segundo, se você deu o seu melhor, comemore. Tá tudo certo. O seu melhor não tem que ser suficiente para os outros. O seu melhor tem que ser suficiente para você. E se você não descobriu dentro de você que o seu melhor é o suficiente para você, procure ajuda. Perfeito. Não tem problema nenhum de procurar ajuda. Né? Qualquer tipo de ajuda, né, que seja de alguém que você confia, ou um profissional, ou um parente, vai ser muito bem-vinda. Não tenha vergonha, não tenha constrangimento. Então é isso. Primeiro é respeitar, né? E primeiro é se comemorar. Né? E segundo, perdão, né? Primeiro é respeitar, o segundo é se comemorar. Depois tudo fica leve. Né? Depois fica tudo no lugar onde tem que estar. Maravilha. Ainda que não seja o lugar que você pense que não queria estar. É isso, E essa rede de apoio é muito importante, né? A gente construir com as pessoas. Parece, né? Realmente, a gente precisa de uma rede de apoio para... Precisa. Eu precisei, né? Eu precisei ali no começo, com guia especificamente, né? Depois, para mim mesma, né? Isso. Né? Para me reencontrar, né? Depois daquela confusão de ser mãe, inicialmente. Confusão. Agora, aquilo é uma confusão. Mas tudo é confuso, né? Não é confuso? Tudo é confuso. Eu fiquei muito confusa, mas deu certo agora. Ilana, fala Eu aí, falei Ricardo. que o tempo ia ser pouco. Pois é. Gostei. Eu falei também que ela é fantástica, que a gente aprende demais. Todas né? nós somos fantásticas, Ilana. Todas. E aí, em cima do que a Rita falou, né? E aí eu quero deixar essa mensagem para todas as mães, porque afinal é dedicado às mães, né? Esse podcast. Que se a gente fizer uma comparação com o avião, quando a gente entra no avião, qual é a orientação?
Coloque a máscara primeiro em você, depois quem está do seu lado, né? Então, é isso. A Rita me fez lembrar disso. A gente tem que primeiro colocar a máscara na gente. A gente se cuidar, se amar, se respeitar. Porque na hora que eu me cobro demais, eu estou faltando com respeito comigo mesmo. Na hora que eu só priorizo as coisas do outro, do filho, do marido, da empresa, e eu esqueço de mim, eu não estou me respeitando. E nem estou me cuidando, me zelando para que eu esteja em perfeitas condições de cuidar do resto. E assim, nunca é tarde. Porque esses dias eu estava pensando, sabe? É muito interessante, a minha vida é uma comédia. Mas tudo eu comemoro, tudo eu celebro, tudo eu vibro demais. E eu estava muito feliz porque eu aprendi a pedalar adulta, eu aprendi a nadar adulta. Porque às vezes eu vejo pessoas bem novinhas, mas eu não sei pedalar, não dá para... Gente, eu já estava adulta, eu aprendi a nadar adulta, eu aprendi a correr adulta. Então, nunca é tarde. E aí, esses dias, eu comemorando mesmo sozinha, porque eu consigo agora pedalar e olhar para trás, porque eu não conseguia, tá? Olha aí. É uma conquista. E todos os dias a gente pode estar conquistando algo, por menor que seja. Em relação aos nossos filhos, né, nossos presentes, é por aí também. Todo dia eles conquistam alguma coisa, só que a gente vibra muito mais. Né? Maria Rita, quando andou de bicicleta, eu mandei vídeo para a tia, para a avó, para a mãe. Porque é muito legal, né? Às vezes ela fala coisas assim, poxa, ela já tem esse entendimento para isso, é muito bacana. Mas a gente está aí, todo dia é um desafio grande e é uma conquista grande. E um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe. Amém. E que esse projeto dê continuidade, porque ele é fantástico. Eu já estive com as meninas, eu acho que foi... Sempre você está com a gente. Não, mas a gente teve não foi podcast, mas foi um outro momento que eu tinha feito uma cirurgia, lembra? Sim, sim. Foi bem legal e as meninas são fantásticas. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. E aí, Ritinha, qual vai ser a sua mensagem? Depois dessas falas, assim, eu vou repetir a fala da Maria José, que, como eu disse, depois dos 40 anos foi o que eu entendi, que se você não se respeita, você não, automaticamente, você não respeita o outro, você ultrapassa os limites do outro. Então, se eu puder dizer algo que... para contribuir, se cuide, se respeite, se conheça. Autoconhecimento é a chave da transformação de qualquer ser humano. É isso aí, autoconhecimento. Meninas, eu fiz um texto que eu gostaria de ler aqui, e esse texto eu construí sobre muitos questionamentos, né? E muitas circunstâncias que eu vivi. E aí eu vou, só para finalizar, ler rapidinho aqui para vocês. As mulheres se tornam mais sábias à medida que envelhece, não menos. No entanto, a juventude feminina é valorizada apenas quando não oferece ameaças ao padrão estabelecido. Essa contradição se reflete nas profissionais mães, independentemente de suas idades ou idade dos seus filhos. Mulheres que, a partir do momento em que se tornam mães, enfrentam preocupações e contratempos constantes em seu dia a dia. Conforme os anos passam, atravessam diversas fases da maternidade, desde o desmame, os primeiros passos, a escolaridade, até a independência total dos seus filhos, enfrentando o tempo todo cobranças de carreira bem-sucedida, da sociedade pelo corpo perfeito, pelos cabelos que insistem em ficar brancos. Mas essas mesmas mulheres, mães, não se abatem com as cobranças, pois o poder de criar um filho se transforma em uma força inabalável de resiliência. Essas mulheres continuam a crescer, se qualificar e amadurecem, desenvolvendo uma sagrada sabedoria feminina.
Já não tendo mais que lidar com as preocupações da maternidade, muitas dessas mulheres continuam a buscar o desenvolvimento profissional e contribuir de forma significativa para suas áreas de atuação. Elas vibram com o poder criativo de sua história. Torna-se uma grande força de liderança a ser considerada. No entanto, após sobreviverem a todas essas questões com resiliência, chega o momento em que elas são levadas a acreditar que há algo fundamentalmente errado em envelhecer. São coagidas a investir tempo e energia para desacelerar. Não os sinais de envelhecimento, mas toda a carreira profissional construída. Como se as suas habilidades, conhecimentos e sabedoria tivessem um tempo de validade e toda a história e experiência não valesse mais. Nesse momento, é comum que lhes seja imposto um prazo de validade, como se a idade, e não mais a maternidade, fosse determinante para sua capacidade e relevância no mercado de trabalho. E assim, todo esse amor divino na construção de grandes profissionais, novamente, é descartado. Eu, Denise Pedrassani, mãe, avó e profissional atuante, por escolha própria, digo que somente cada uma de nós tem o poder de definir quando queremos parar, seja pela jovialidade, pela maternidade ou mesmo pelo avanço da idade. Veja que essas 3 palavras têm um sufixo idade, compondo as frases. Jovialidade, maternidade, idade. E meu conselho aqui, a minha deixa, não permita que padrões definam a sua jornada. Em vez disso, abrace o seu poder divino feminino, sua experiência, sua sabedoria e a força, e continue a escrever a sua história a maneira que desejar. Ok? Uau! Obrigada a todos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, estar sempre nos apoiando. Obrigada por todos vocês que estão assistindo Energisa, podcast da Mulher de Gás. E todos nós somos mulheres de gás. Okay? E para finalizar o nosso podcast Energizada, gostaria muito de agradecer a todas as meninas que estão aqui nos apoiando, como a Chama Azul, a Rudão Gás, Capitale e Paulista Gás. Muito obrigada por estarem aqui junto com a gente.